Olá, sejam todos bem-vindos à edição de hoje do Visão 360, aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país, e canais 20 e 520 para os assinantes da Claronet no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo, ou curtir nosso conteúdo pela sua rede social preferida. Natal significa nascimento, nascimento de Jesus. Mas vamos falar do ponto de vista do comércio, significa muitos negócios. E não só especificamente da data, mas para falar de um desenvolvimento econômico também que aconteceu durante o ano, por que não? Mas que talvez desemboque na data que mais signifique vendas para os lojistas, né? O comportamento do consumidor no Natal em Porto Alegre, qual será que foi ou está sendo? Porque tem toda aquela movimentação de gente que volta para as lojas para fazer trocas, de repente continua consumindo, né? Como está este gasto, esta previsão no orçamento? Bom, estudos da Câmara de Dirigentes Lojistas apontam que o consumidor tem uma certa cautela no orçamento e preferência pelo cartão de crédito, por exemplo. O levantamento também aponta mudanças no perfil das compras e nas formas de pagamento. O que esses dados revelam sobre o momento econômico na capital? Como o varejo pode se preparar para atender um consumidor mais atento e planejado? Sim, porque as pessoas com menos dinheiro, elas se planejam mais, ou pelo menos deveria ser a tendência, né? E quais são os desafios e oportunidades para o comércio neste fim de ano? Para analisarmos este cenário, o Visão 360 recebe o economista-chefe da CDL, Oscar Frank. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Glauco, pela receptividade, uma alegria conversar contigo e com todos os amigos aí da Masper TV. Tenho curiosidade para saber o que a Câmara dos Dirigentes Lojistas aponta em relação a comportamento. Será que realmente o consumidor está com um escorpião no bolso, como a gente brinca, hein? Tem outras preferências? Já falamos sobre este assunto. Antes, as informações do Momento 360. O foguete sul-coreano Hwamit Nano explodiu minutos após decolar da base de Alcântara, no Maranhão. Foi na noite de ontem. O voo não era tripulado e marcaria o primeiro lançamento comercial a partir de uma base brasileira. Segundo a Força Aérea, uma anomalia fez o veículo colidir com o solo. Não houve registro de feridos. Na verdade, isso também diz respeito a um protocolo. A partir do momento em que foi verificado que havia anomalia, foi determinado, então, que a aeronave descesse numa área considerada de segurança. Mas foi um fracasso. E agora, as explicações e, claro, toda a investigação, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto do indulto natalino, publicado nesta terça-feira no Diário Oficial da União. A medida concede perdão ou redução de pena a condenados que cumpram critérios legais como limite de pena e tempo já cumprido. Crimes violentos e contra o Estado democrático de direito ficam fora do benefício. O decreto mantém a prerrogativa constitucional do presidente e permite que os interessados solicitem o indulto à Justiça. A Câmara Municipal de Vereadores cassou nesta segunda-feira o mandato do vereador Gilvani o Gringo por quebra de decoro parlamentar. A decisão foi aprovada por ampla maioria com 26 votos favoráveis e a decisão continuou repercutindo nesta terça-feira. A defesa alega irregularidades no rito do processo e anunciou que vai recorrer à Justiça. A cassação ocorre às vésperas do recesso parlamentar. E outro assunto que foi destaque nesta terça-feira, não pode passar batido aqui, foi a entrevista que acabou não acontecendo do ex-presidente Jair Bolsonaro.
essa entrevista seria dada ao portal Metrópolis. Tudo já estava ajustado com autorização da Justiça, pois no momento em que ela iria acontecer, o ex-presidente manifestou, inclusive num bilhete escrito com o próprio punho, de que não estava bem e que por isso não iria conceder a entrevista. Bom, vamos para o intervalo, em seguida voltamos para falar do comportamento do consumidor, vendas e principalmente vendas nesta época de Natal, fim de ano. A gente já volta. Visão 360 de volta para falar de vendas, de comércio, de comportamento do consumidor aqui em Porto Alegre. Conosco no estúdio, Oscar Frank, economista-chefe da Câmara de Dirigentes Lojistas aqui da capital. Mais uma vez, muito obrigado pela presença e eu quero lhe perguntar, perspectivas, o que vocês traçaram, o que vocês imaginam ou imaginavam está se concretizando? Porque tem ainda aquele movimento, como eu disse lá no início, das pessoas que compraram para o Natal, mas vão voltar para trocar os presentes, né? E de repente geram, inclusive, mais consumo. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Glauco, sempre é uma alegria conversar contigo, participar do programa e, de fato, a gente precisa esperar o término do Natal para ter uma ideia um pouco mais concreta do que deve acontecer, então, com relação a essa data que é tão relevante, tão especial para o comércio varejista, não só aqui da capital, mas para o estado como um todo. O que nós percebemos do ponto de vista, pelo menos, de intenção de compra por parte dos consumidores, é de que houve uma certa cautela, pelo menos da parte da intenção. Tomara que isso não tenha se concretizado do ponto de vista mais concreto. Nós tivemos aí, considerando não só Natal, mas Ano Novo também, então esses gastos relativos às festas de final de ano. 42% sinalizando que pretendem gastar o mesmo em comparação com 2024, 36% menos em relação a 2024 e apenas 22% mais, né? Então, existe aí, de fato, uma certa cautela que nós notamos aí com base no comportamento dos consumidores. E aí, trazendo isso do ponto de vista dos vetores econômicos, aqueles que são relevantes para explicar a renda das famílias, de fato existem elementos que são positivos, ou seja, a inflação tem arrefecido, nós temos um mercado de trabalho que permanece bastante aquecido, esses incentivos à demanda por parte do governo federal, que também colaboram para fomentar essa renda. Por outro lado, nós temos uma série de desafios. Esses juros muito altos, muito elevados, têm gerado um problema do ponto de vista de inadimplência, né, de comprometimento da renda dos consumidores para poder pagar essas operações de crédito. Então, tudo isso ajuda a explicar, talvez, por que a gente tenha uma certa cautela da parte dos consumidores hoje, ou seja, talvez existam outras prioridades a partir, por exemplo, do recebimento do 13º salário para saldar essas dívidas em atraso, né, para tentar equalizar um pouco a situação financeira, né, torná-la um pouco mais salutar antes, né, de se ter aí uma propensão, né, uma intenção com relação a esses gastos de final de ano. Então, é assim que eu interpreto esses números da nossa pesquisa. Pois é, Oscar, porque muito se fala também da dificuldade do consumidor, às vezes, de frear aquele ímpeto, né? aquela impulsão pelo consumo. É difícil um Natal que não se dê presente. Talvez o consumidor esteja revendo o valor a ser gasto, inclusive. É possível que sim, e aí a gente precisa naturalmente, assim como nós comentamos na outra oportunidade que eu estive contigo, a gente não pode deixar de falar da questão de educação financeira. Então, o que dá para fazer para conciliar esses dois mundos, né? Ou seja, sim, eu quero presentear, né, as pessoas que são mais próximas, são queridas, são os meus entes, né, que estão próximos de mim, e ao mesmo tempo manter uma situação de equilíbrio financeiro. Então, o que eu posso fazer com relação a esses dois mundos? Naturalmente é ter um orçamento. O orçamento vai permitir extrair qual que é a minha situação financeira. E tendo
com clareza a minha situação financeira, eu posso estabelecer uma meta de gastos que não venha, então, a comprometer esse equilíbrio entre aquilo que eu arrecado, aquilo que eu ganho e aquilo que normalmente eu gasto, né? Então, essas informações, elas são absolutamente fundamentais. Então, eu poderia chegar aqui como um representante do setor do varejo, do comércio, e dizer, não, as pessoas precisam gastar, isso é importante, isso ajuda o setor, mas isso até poderia contribuir no curto prazo. Pensando do ponto de vista de médio e longo prazo, se isso é feito de maneira desequilibrada, é ruim para o setor. Até porque tem um dado aqui que é a questão do cartão de crédito, que sim, pode ser usado. O problema é não usar de uma forma disciplinada. E a gente sabe qual é o resultado. E sabe também qual é a taxa de juros que está se aplicando, né? E esse estudo aponta que a grande maioria realmente usa o cartão de crédito, o que não deixa de ser uma preocupação, porque ele pode consumir agora, mas depois ele estando endividado, a coisa não vai girar de novo, né? Exatamente. Então, o que acaba acontecendo muitas vezes? Qual que é a origem do fenômeno? As pessoas utilizam o cartão de crédito, parcelam muitas vezes essas compras, só que o somatório dessas parcelas muitas vezes não cabe dentro do orçamento daquela pessoa. Mas será que é pelo fato assim, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não vai fazer diferença? É isso. Só que aí vai somando tudo? É exatamente isso. E também tem uma outra situação que muitas pessoas também utilizam, é de não concentrar, muitas vezes, os gastos num cartão de crédito único. Elas utilizam múltiplos cartões de crédito. E aí isso pode potencializar o problema, porque, de fato, ter o controle da minha situação financeira, quando eu tenho essa multiplicidade de opções, de alternativas, é muito mais difícil, é muito mais complexo. E aí, a partir do momento que se atrasa o pagamento da fatura, aí incorre naquele problema que tu disseste. Olha, os juros envolvidos, né, no cartão de crédito rotativo, né, são extremamente altos. Então, né, conforme os próprios dados do Banco Central, em média, nós temos aí uma taxa básica de juros para essa modalidade que ultrapassa 450% ao ano. Então, é um valor muito alto, muito elevado e que pode realmente trazer um problema. As pessoas não ficam, né, endividadas nessa modalidade por muito tempo, né? Tem até uma lei que diz que se ultrapassar o valor, né, se os juros e amortizações, né, ultrapassarem o valor da dívida, né, então, se for equivalente, né, ao valor da dívida, a instituição é obrigada a fazer o remanejamento, né, para outra alternativa que tenha juros mais baratos. Ainda assim, o valor desses juros vão ser bem altos, bem elevados. Então, é fundamental ter essa organização, esse planejamento para justamente poder conciliar essas duas situações dentro dessa data que é tão especial, que é efetiva, a gente reconhece isso, é importante, mas organização e planejamento são fundamentais. Só tirar uma dúvida, é a data mais importante para o comércio? Sim, é a data mais importante para o comércio, apenas para a gente poder contextualizar isso, tratando do ponto de vista do mês, tá? No mês de dezembro. O que os dados da pesquisa mensal do comércio, ali do IBGE, mostram? A gente consegue extrair, né, através da sazonalidade, o quão importante é o mês de dezembro em relação aos demais períodos do ano. Para o varejo aqui do Rio Grande do Sul, o movimento no mês de dezembro, ele cresce em média 30% em relação à média dos demais meses. Então, é um movimento muito significativo, é decisivo para vários segmentos essa movimentação de final de ano. E aí abarca Natal, abarca Ano Novo. E o que ajuda a fomentar isso? Nós temos, por exemplo, essa injeção de recursos via 13º salário, né? Então, isso é um fator, né, que acaba alavancando, incentivando, então, essa movimentação do varejo. Então, realmente, dezembro é um mês muito relevante, né, e por isso que a gente acompanha com tanta atenção, né, sobretudo essas movimentações relativas tanto a Natal como também ao final de ano. Sobre o cartão de crédito, só um parênteses aqui, porque uma pessoa comentou comigo, não, eu vou comprar no cartão de crédito, é o famoso pedalar, né? A gente pedala no cartão de crédito e eu remanejo dívidas que são inevitáveis. Por exemplo, o pagamento da energia. O pagamento da energia eu pago no cartão de crédito. Mas perceba que tem taxas que você vai ter que pagar. Então, só em caso de extrema necessidade mesmo, porque o cartão ele tem que servir como alternativa, mas muita gente usa como a forma de se manter. No mês, tudo bem. No segundo, já fica mais complicado. No terceiro, às vezes, acaba se perdendo.
Enfim, é só um parênteses, por quê? Porque agora há essa possibilidade de pagar taxas, pagar, né, tributos, enfim, utilizando o próprio cartão de crédito, só que ele vai cobrar por isso. Exatamente. Então, não é assim, não, ele só vai transferir esse valor para uma dívida que eu vou ter que pagar. Não, vai ter um acréscimo ainda daquele valor que você vai pagar. Tem essa situação, Glauco, e tem também o fato de que muitas vezes as pessoas encaram aquele limite do cartão de crédito com uma renda que está disponível para ela. E isso é um erro tremendo, isso é um erro absurdo. A renda é aquilo que eu consigo derivar, por exemplo, né, do meu salário, dos meus investimentos, né? Então, jamais deve ser utilizado aquele limite do cartão de crédito como algo que está disponível para mim, né? Eu preciso tomar um crédito, isso é importante, eu estou passando por um processo de necessidade. Fuja, então, do cartão de crédito. Sim. Existem outras linhas que ainda assim são caras, né? Os juros são muito altos aqui no nosso país. A gente pode passar um programa inteiro para discutir o porquê que os juros são elevados aqui no nosso país, mas existem outras alternativas que com certeza são melhores do que o cartão de crédito. Então, utilizar, né, realmente como sendo algo que propicia algumas vantagens, né, para quem é organizado. Então, o cartão de crédito oferece, por exemplo, a questão de salas VIP em aeroportos, tem também cashback, tem milhas. É saber jogar com isso. É saber jogar com isso, né? Então, tem dinheiro que é oferecido através do cartão de crédito. Então, eu me planejo, eu me organizo para oferecer, né, e para poder usufruir, então, aquilo que o cartão de crédito consegue me oferecer. As pessoas mais organizadas, aí entra a questão da educação financeira, que a gente já falou e pode falar futuramente em outro programa. O próprio IPTU, os tributos que são inerentes a essa época de final e início de ano, né? Final de 2025, início de 2026, tem gente que vai fazer o seguinte, não, a vantagem para pagar à vista não é tão boa quanto eu pagar parcelado e botar o que eu tenho lá no investimento, porque vai me dar maior retorno. Então, se a pessoa já tem isso aí, enfim, organize sua vida financeira, também não é o nosso objetivo aqui, mas realmente eu acho que é um assunto que está sempre em voga e você tem que saber as suas condições para melhor utilizar os seus recursos, né? Nesse estudo, gastos acima de R$1.000 ganham força. É bastante ou não? É bastante, né? Então, também chama atenção, Glauco, o fato de que nós fizemos essa mesma pergunta em 2024, no ano passado. E aí, nesse caso, desse ticket acima de R$1.000, nós tivemos um aumento de 15 pontos percentuais em relação a 2024. Né? Dessa intenção de gastar R$1.000 ou mais com relação, então, especificamente ao Natal. Então, é um aumento bem representativo, bem significativo. E como é que a gente talvez possa interpretar isso, né? É uma hipótese. Eu fiquei pensando, eu pensei se de repente vai ser o presente do ano e isso significa um valor maior. Talvez seja isso, talvez seja uma questão em que a gente possa diferenciar a análise de acordo com a classe social. Talvez a classe mais alta, mais elevada, esteja passando por um processo um pouco melhor e sinalize uma disposição maior em poder gastar, enquanto a situação realmente fique mais preocupante para as classes mais baixas, né? Então, assim, quando os juros são elevados, para quem poupa, é uma maravilha, né? O retorno dos investimentos fica muito alto, muito elevado, né? A despeito de o quanto que isso prejudica a atividade econômica, freia investimentos, contratações, né? Então, talvez seja uma possível interpretação desse fenômeno, né? Entender um pouco do ponto de vista das diferentes classes, né? Essa intenção de compra aí para o Natal. Não, isso é realmente... E até uma coisa que a gente pode conversar também, outra oportunidade, os cenários, como é que eles ficam, porque a taxa de juros, ela não vai, pelo menos no próximo período, não vai ser reduzida. Então, permaneceremos com algumas questões bem importantes aí do dinheiro, do crédito ser muito caro, né? E, claro, os investimentos têm um retorno atrativo, mas, enfim... esse perfil, ele foi recortado ou não, para saber se a classe AA está gastando mais, se a classe mais baixa está gastando menos ou não? Nós temos esses dados, né, abertos, né? Nós não nos debruçamos com relação a esses números esmiuçados, né, com relação a essas possibilidades, mas sim, nós temos todos os recortes disponíveis também para análise, né? Então, com relação a diferentes faixas de renda, diferentes estruturas etárias, então
todas essas classificações, né? Se a pessoa está aposentada, se ela não está empregada, se ela é seletista, se ela é servidora pública. Então, a gente consegue segmentar de várias formas, né? Então, fica aí o convite para quem tiver interesse, né, em se aprofundar com relação à pesquisa, que entre em contato conosco ou acesse ali o nosso site, né, cdlpoa.com.br, para, então, obter a pesquisa com todos esses detalhes, né, que permitem, então, ter essa ideia mais aprofundada. Só para saber, esse valor de R$1.000 no ticket, ele se refere a uma compra ou seria o conjunto? Seria o total. Por exemplo, o Glauco vai gastar R$1.000 ou um pouco acima para os seus presentes? Assim, na média, né, o que as pessoas sinalizaram, né, presentear 5 pessoas. Ah, né? sim. Então, assim, esse foi o valor que mais apareceu, né? A gente tem, né, uma ampla gama de possibilidades, né? 1, 2, 3, 4, até às vezes 8, 9, né? O valor que mais apareceu, né, a moda que a gente chama, né, foi 5. Né? Foi o que apareceu aí o maior percentual com relação, então, e foi inclusive o mesmo em relação a 2024, né? Então, 5 pessoas, né? Então, considerar os gastos como um todo. Então, pode, né, existir uma possibilidade em que apenas uma pessoa seja presenteada com um valor muito elevado. Né? Mas para abarcar, né, toda essa intenção com relação às compras. Agora, uma coisa me chamou a atenção, né? Os dados relativamente parecidos com 2024. Só que em 2024 nós tivemos uma realidade bem sofrida. Né? E agora, 2025, sim, tivemos problemas, mas não tanto quanto aqueles. Tivemos uma tragédia em 2024. Isso preocupa muito vocês? Essa é uma questão relevante que tu trouxeste, Glauco, até porque, sim, nós temos talvez 2 fenômenos que a gente pode interpretar. Sim, a gente viveu uma tragédia, algo horrível em 2024, as cicatrizes talvez ainda estavam muito expostas ali no final do ano passado. 2025 foi um ano um pouco mais normal do ponto de vista de clima, então esse é um aspecto. Por outro lado, nós tivemos uma injeção muito forte, muito representativa de recursos justamente em função das enchentes. Né? Então, apenas para exemplificar, o que a gente teve no ano passado? Só de dinheiro novo, via auxílios e outros programas, foram 29 bilhões de reais, segundo o Tesouro Nacional. Nós também tivemos antecipação de pagamentos. Né? Então, o governo antecipou Bolsa Família, antecipou abono salarial. A gente também teve carências que foram concedidas. Então, deixa de pagar por alguns meses aquelas contas básicas, como água, como luz, como determinados impostos, que também tiveram carências, determinadas linhas de crédito, empréstimos e financiamentos. Então, a quantidade de dinheiro na mão das pessoas aumentou muito. As pessoas conseguiram acessar o saque calamidade, né, resgatar um pouco do seu FGTS. Então, realmente tinha muito dinheiro circulando. E o fato das pessoas também permanecerem mais tempo confinadas, isso também diminui um pouco essa possibilidade, esse ímpeto de poder gastar. Ali, no final do ano passado, a coisa já estava um pouco mais normalizada. Né? O aeroporto estava recém começando, né, a operar um pouco mais normalmente e tudo mais, mas a gente ainda tinha, né, uma série de restrições. Né? Então, tem esses dois lados, né? 2025 como um ano um pouco mais normal do ponto de vista de clima, mas esses recursos, né, que foram injetados, eles ficaram ali mais restritos a 2024, né, Talvez e nem tanto para 2025. O foco do consumo tenha sido mais específico, né? Por exemplo, as pessoas tiveram que sair para comprar o fogão, a geladeira, itens básicos muitas vezes, e isso fomentou muito, eu imagino, que talvez não seja tanto o objetivo desse ano. É exatamente isso, tá? Quando a gente nota ali, por exemplo, as vendas do varejo por setores, né? A gente teve 2 tipos de bens, né, que foram mais demandados. Justamente esses itens mais essenciais, aqueles necessários para a sobrevivência humana. Então, hipersupermercados, atacarejos, drogarias e farmácias. Foram setores muito, né, estimulados, né, naquele momento mais crítico. E também aqueles para recomposição de patrimônio perdido. Como tu falaste, é o fogão, é o sofá, é a geladeira. E nesses casos específicos, o que nós estamos falando? De bens duráveis. As pessoas não compram um sofá, uma geladeira a cada mês, a cada 2 meses. Né? Então, naturalmente, esse mercado passou por um ajuste ao longo de 2025, porque é um bem durável, então vai se passar um tempo ainda maior até que essas pessoas venham a substituir esses itens que foram adquiridos. E muitos itens de valor agregado bastante alto, né?
Claro que nós temos os eletrônicos, que isso sim, o consumidor eu acho que ainda continua indo às compras e tem um valor realmente alto, mas esses itens de primeira necessidade, geladeira, fogão, eles têm um valor também que acabam, esses valores acabam aquecendo um pouco mais também, eu imagino, né? No estudo desse ano especificamente, vocês têm o foco de consumo ou não, de produtos? Sim, temos, né? Se a gente for elencar, por exemplo, os queridinhos, né, com relação a esse Natal, a gente tem, por exemplo, moda e vestuário, bastante demandado, parte de brinquedos também, de maneira considerável, cosméticos e perfumaria e também, como tu tinha falado, eletro e eletrônicos, né? Esses são os principais grupos, né, que foram mais lembrados do ponto de vista de intenção de compras com relação ao Natal. Claro que nós temos alguns casos, né, que abarcam outros produtos, mas não tanto quanto esses que foram citados aí por mim. E se vê muito, pelo menos vocês conseguem enxergar isso, o consumo online como sendo também um motivador para, de repente, aquela loja não ter grande movimento ali no centro de Porto Alegre ou no shopping? Sem sombra de dúvidas, a gente tem notado isso pesquisa após pesquisa, né? Então é interessante porque dentro desse calendário de entregas da CDL Porto Alegre, né, para o nosso associado, para o público em geral, para o público interessado, o que a gente nota é exatamente isso, né? O comércio online ganhando cada vez mais força, integrando realmente a jornada de compra do consumidor. Então, a gente sempre chama muita atenção com relação a isso, ou seja, a loja física ela não vai morrer, né? A loja física é um ponto de contato muito relevante que o lojista precisa ter com o consumidor, mas o varejo online ele representa e entrega várias situações que o varejo de rua, né, ou no shopping center não oferece, que é a comodidade, que é a praticidade, né, que é a possibilidade de eu conseguir retirar algumas dúvidas. É o pegar, é o ter um manuseio que muita gente não abre mão. Claro, e aí o varejo físico está aí para justamente poder dar conta desse tipo de situação, né? Então, para eu ter a proximidade, né, a humanização, né, de não ser necessariamente atendido por uma máquina, então esse ponto de contato ele é muito relevante. Então, cada vez mais os dois caminhando juntos, né? Um não vive sem o outro. Então, o varejo físico não vive sem o online e o online não vive sem o varejo físico, né? Então, esses dois pontos de contato que acabam acontecendo, eles são fundamentais. E o varejo online justamente acaba oferecendo isso, né? Então, é a praticidade, é a entrega em casa, né? Então, às vezes, é a possibilidade de eu ter uma margem um pouco melhor para poder negociar, porque, né, eu acabo, né, retirando alguns intermediários, né? Então, acaba sendo bom para todo mundo, né? Então, isso a gente tem notado, né? O varejo online ganhando muita força, né? Muita representatividade. E até olhando um pouco do ponto de vista do retrovisor, para Black Friday, por exemplo, né, que aconteceu há não muito pouco tempo, a gente pega alguns levantamentos, né, e o varejo online ele cresceu 2 dígitos, né, chegou a subir aí em torno de 15%, 16%. E o varejo físico ele chegou a encolher, ele diminuiu uns 2% aproximadamente, né, então realmente é um varejo online que vem as pessoas cada vez mais acostumadas, isso, né, algo que já faz parte, né, com naturalidade, as pessoas com normalidade. Tinham medo, eu acho, antes de comprar também. Exato, né? A pandemia foi um divisor de águas nesse sentido, né? Muita gente se viu obrigada, né, a aprender, a usar. E aí, a partir do momento que isso se incorpora no dia a dia da pessoa, né, aí realmente é uma válvula de crescimento bem significativa. E eu até perguntei, Oscar, porque eu nunca vi tanto movimento de entregas de produtos, né? Essas empresas que acabaram se especializando em fazer essa entrega a partir do ponto que concentra o estoque até o consumidor, tem essas empresas. Eu nunca vi tanta gente na rua entregando. E aqueles armários que são colocados em condomínios, e aquilo tem que ser esvaziado, porque não dá conta de tanta gente recebendo. E eu imaginei, pobre lojista que está com seu estabelecimento na rua. Mas você considera que ainda é uma convivência possível? Sim, sem sombra de dúvidas, né? A questão é que a gente não... O lojista que tem só o varejo físico, ele precisa pensar em como que ele pode participar do varejo online. É resiliência também. É resiliência também, é adaptação também, né? E depois é perseverança, né? Então, tem vários valores que são necessários nesse sentido. Então, qual que é daqui a pouco um marketplace onde eu posso inserir as vendas dos meus produtos para poder, né,
gerar uma vitrine 24/7, que a gente chama, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Que me gere a possibilidade de incorrer em menos custos, né? O que me oferece, né, em termos dessas plataformas, né, que podem gerar, então, a otimização das minhas vendas. Então, né, tem que ir atrás, tem que pesquisar, tem que negociar, em muitos casos, né? Então, isso é muito importante, né? Ficar só no varejo físico é algo que preocupa bastante. Então, pensar em como que essas ferramentas digitais também podem ser úteis, né? E até porque a concorrência hoje em dia, né, ela é cada vez maior, né? E a gente não fala só de concorrência do bairro, da cidade ou do próprio país. A concorrência é global, entendeu? Então, tudo isso pesa muito, né? O lojista ele precisa estar muito atento com relação a isso. Isso sem falar quando há aquela possibilidade de comprar online e retirar na loja. Gente, eu acho que isso aí é bom para todo mundo, porque a loja tem a visita do consumidor, que muitas vezes se vê seduzido a levar mais alguma coisa, tem um custo mais baixo e tem a possibilidade ali, inclusive, de fazer a troca depois com uma comodidade, embora também pelo transporte seja hoje bem mais fácil do que era antes. Bastante facilidade tem hoje o consumidor nesse sentido. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos falando sobre consumo nesta época de final de ano. Como está a situação? A gente já viu essa ideia no estudo da CDL, mas tem todo um período para vir aí em 2026 e a gente quer saber um pouco mais também sobre isso. Já voltamos. Visão 360 de volta falando sobre consumo nessa época de final de ano, mas eu queria ir um pouco mais atrás também com o Oscar Frank, economista-chefe da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, porque nós estamos falando sim de um momento que é de grande consumo, a principal data no que diz respeito a consumo, Natal, final de ano, mas se a gente fizer um balanço, não sei se é possível ainda, porque tem todo um período que talvez esteja sendo apurado ainda. Foi muito difícil para o lojista este ano de 2025? Bom, quando nós analisamos o desempenho até outubro, que são os dados que a gente tem lá do IBGE, da Pesquisa Mensal do Comércio, o que a gente nota é uma desaceleração bem significativa em comparação com 2024. E aí, para a gente compreender esse fenômeno, a gente precisa trazer esse contexto da época da enchente. Então, dentro daquilo que eu havia comentado anteriormente, né, 2024 acabou sendo um ano muito positivo para o varejo, justamente em função de tudo que aconteceu como resposta ao enfrentamento da enchente. Então, todos aqueles recursos que eu comentei no bloco passado, que ajudaram então a economia gaúcha, uma parte disso foi drenado para o varejo. Então, nós tivemos um crescimento, uma alta real acima da inflação para o varejo gaúcho de 9% em 24. Então, a gente herdou uma base de comparação muito alta, muito elevada. Então, repetir um resultado como esse em 2025 era improvável. Então, a gente está passando por um processo de desaceleração. Até outubro de 2025, o varejo está crescendo 2%. Só que aí a gente precisa justamente trazer esse contexto, né, dessa base de comparação muito alta, o que não necessariamente representa um resultado ruim, porque de fato nós estamos comparando justamente com essa base muito alta, muito elevada, né, e aqueles segmentos que foram muito ativados, sobretudo na época das enchentes, naturalmente estão passando por um processo de ajustamento em 2025. Faria sentido fazer relação também com o restante do país? Porque o restante do país talvez não tenha sofrido, não sofreu tanto que nem a gente em 2024. Mas ele segue na mesma toada, o Brasil? É um pouco diferente, tá? O que a gente nota com relação à média brasileira? O primeiro trimestre foi muito bom, tá? Então a arrancada de 2025 foi muito positiva, porque diferentemente aqui do estado do Rio Grande do Sul, o Brasil teve uma super safra de grãos, né? Então foram 350 milhões de toneladas. Então isso representou um forte impulso em termos de renda, né? Então o PIB ali do primeiro trimestre cresceu 1,5% em relação ao quarto trimestre de 2024. Isso é uma taxa muito alta, muito forte. Então, uma parte, novamente, desses recursos foi drenada, né? Foi canalizada aí para o varejo. A partir do segundo trimestre, o varejo ele começou a andar de lado.
né? Então, ele começou a ter mais dificuldades por conta desse cenário diverso que todos nós estamos percebendo. Olha, a inflação, né, por mais que tenha arrefecido com base nessas últimas leituras, mas ainda se mantém de alguma forma pressionada. Os juros muito altos, né? Então, a taxa Selic em 15% ao ano, o maior patamar desde 2006. Né? Essas incertezas do ponto de vista externo, do ponto de vista fiscal, então, tudo isso colaborou para que, sobretudo, aquele varejo que é mais sensível ao crédito, né? Então, a gente pode citar como exemplo a parte de móveis, de eletrodomésticos, de eletrônicos, informática, veículos, materiais de construção. Então, todos eles dependem muito de crédito, né? Eu não consigo comprar um carro muitas vezes à vista, eu necessito tomar um crédito para poder fazer isso. E aí, com esse valor muito alto, muito custoso, isso representou um freio a mais para esses segmentos. Então, o varejo passou a ter mais dificuldades aí, sobretudo a partir do segundo trimestre desse ano. Isso significa fechamento de estabelecimentos ou não? Na realidade, quando a gente considera aqui para o estado do Rio Grande do Sul, em termos líquidos, a gente inclusive segue tendo uma abertura de empresas superior em comparação com o fechamento, né? É bem verdade que quando nós consideramos aí outros tipos de indicadores, né, como por exemplo recuperações judiciais, falências, realmente a situação ela é bem preocupante. Mas aí pelo contexto todo. É pelo contexto todo, exatamente. Né? Então, isso até é algo para a gente poder investigar, né? Até que ponto isso demonstra uma certa resiliência da atividade econômica ou se daqui a pouco não são as pessoas abrindo o CNPJ por necessidade, né? Porque realmente só restou aquilo, né? Dela ter um CNPJ para poder ofertar algum tipo de serviço, né? Então, talvez seja necessário aí da nossa parte olhar com um pouco mais de cuidado esses números para poder fazer essa segmentação, porque dependendo da interpretação, a gente pode ter duas situações bem distintas, né? Do ponto de vista da economia aqui do Estado. O cenário que se desenha, como eu falei antes, é de que a taxa de juros continue alta, né? Há um controle do governo, controle inflacionário, mas isso tem um preço, e um preço bem salgado, né? Vocês lidam com esse cenário também e como trabalhar diante dessa questão? Não, sem dúvidas, Glauco. Inclusive, a gente, há poucos dias atrás, teve a oportunidade, né, de realizar o nosso evento Cenários 2026, onde a gente discutiu justamente essas possibilidades, aí, pensando para o ano que vem. E tu citaste aí a questão de taxa de juros, né? Então, talvez uma das grandes notícias positivas que nós temos aí para o ano que vem é que tanto a inflação quanto os juros devem ser mais baixos, devem ser menores. Tá? Então, esse é um grande aspecto positivo aí que nós temos para 2026. Então, a gente imagina aí uma inflação esse ano fechando em torno de 4,3%, 4,4%, e para o ano que vem em torno de 4,1%, 4%. Né? Então, uma inflação um pouquinho menor. E aí, em função desses últimos números benignos e da tendência, né, de que a inflação arrefeça um pouquinho mais, então o Banco Central, o Comitê de Política Monetária, vai dar início, então, a esse processo de queda de juros. Existe uma dúvida se o começo vai ser em janeiro ou em março, né? Mas hoje, então, a taxa Selic é de 15% ao ano. A gente imagina que para o final do ano que vem ela chegue a 12,25%, 12%. Né? Então, existe aí um orçamento de queda de juros. Né? A taxa Selic vai continuar elevada, isso é inegável, mas com certeza é um patamar melhor do que nós temos aí agora no momento, né? Que é esses 15% ao ano. E aí, pensando do ponto de vista de crescimento, né? Então, a gente poderia imaginar, né, que para o Brasil, por exemplo, inflação e juros menores vão garantir um crescimento mais forte. Isso não tende a acontecer. Por quê? Porque em 25 a gente teve essa super safra de grãos. E aí, 2026 não deve se repetir a mesma situação. Tá? Então, mesmo com inflação e juros menores, o crescimento deve ser um pouco menor em comparação com 2025. Então, a gente imagina aí 2025 um PIB de 2,3% e para 2026 em torno de 1,8%. Essa é a nossa projeção. E para o Rio Grande do Sul, né? Para o Rio Grande do Sul depende muito do clima. Né? Então, o que a gente tem observado? Existe, né, uma grande tendência de um fenômeno laninha. Laninha significa menos chuvas aqui para o estado. Agora é um laninha moderado. Essa é a grande notícia. É a probabilidade majoritária de que seja um laninha moderado. Se isso vier a acontecer e nós tivermos uma safra de grãos mais próxima de um padrão normal, a gente com certeza vai crescer muito mais do que a média brasileira. Né?
Porque o que acontece? Desde 2021, nós não temos uma safra próxima do normal. 2022, 2023, estiagem. Sim, sempre algum evento, né? 2024, enchente. 2025, estiagem. Então, isso tem feito, né, com que nós tenhamos uma trajetória de crescimento muito debilitada. Se a gente for selecionar, por exemplo, né, desde ali do momento anterior à pandemia, o quarto trimestre de 2019, e trazer até o resultado mais recente, o Brasil cresceu um pouco mais de 13% e o Rio Grande do Sul cresceu 4,5%. Então, nós temos uma diferença em termos de trajetória que é muito representativa e, em grande medida, por conta desses problemas climáticos. Então, se nós tivermos essa possibilidade de termos essa safra um pouco mais próxima do normal, isso vai nos garantir um crescimento bem mais elevado. A despeito de que nós ainda estaremos devendo muito em relação à média nacional, porque nós estamos colhendo vários anos ruins do ponto de vista da agropecuária, né? Então, esse déficit, né, essa diferença em relação à média nacional que a gente pode preencher um pouco se a gente, de fato, tiver aí um impulso advindo aí da agropecuária. O que é só uma tradução de que somos diretamente dependentes do setor primário. Se o setor primário for bem, nós vamos bem. E aqui não é demérito algum, nós temos as nossas qualidades muitas vezes relacionadas ao campo e isso acaba trazendo preocupação por causa do clima, que está totalmente imprevisível, né? Essa é a verdade. Ano eleitoral preocupa vocês para crescimento do ponto de vista do varejo? Então, nós sabemos, né, que um ano eleitoral ele traz uma certa volatilidade, traz uma certa turbulência em alguns casos para determinados indicadores, pode representar aí um certo freio de mão com relação a investimentos, dependendo do que vem acontecer, um comportamento um pouco mais cauteloso, de esperar para ver o que vai acontecer, né? Isso em muitos casos acontece, mas nós temos aí, né, sobretudo, principalmente do ponto de vista dos governos estaduais, né, a gente enxerga aí uma capacidade um pouco maior, né, para que se tenha aí alguma coisa em termos de obras, de investimentos, né, ao longo de 2026 que venham então a colaborar. Talvez não de maneira decisiva para o crescimento, né, mas venha a colaborar em alguma medida. Do ponto de vista federal, o grande destaque, né, a grande medida que muito tem se falado aí para 2026 é essa questão do aumento do limite de isenção do imposto de renda à pessoa física, né? Então, para quem ganha até R$5.000 não paga nada e um desconto para quem ganha até R$7.350 mensais. Então, desse ponto de vista, o que a gente imagina em termos de estímulo, né, que vai ficar na mão das pessoas é algo em torno de R$30 bilhões. Tá? E aí, já ajuda. Já ajuda, né? Então, a gente sabe que uma parte disso vai ser canalizada para consumo, né? A gente está falando das faixas um pouco mais baixas, né, de renda, então existe uma propensão um pouco maior a se consumir. Uma parte dos recursos a gente também entende que vai ser canalizada para quitar dívidas em atraso, né? Essa inadimplência bastante elevada, então uma parte desses recursos vai ser voltada para isso, tá? E, né, para quem tem uma situação um pouco mais estável do ponto de vista financeiro, aí para a poupança, né? Mas, sobretudo, duas alocações, né? Então, consumo e quitação de dívidas em atraso. E essa questão da inadimplência, Oscar, afeta muito o varejo ou não? Afeta hoje muito. Em dia? Afeta muito, muito. Até porque, né, apenas para dar o exemplo, né, aqui utilizando os dados da Equifax, né, nós somos aqui o representante no Rio Grande do Sul com relação a esse birô de crédito, né? Então, com base nesse último levantamento relativo ao mês de novembro, nós temos 36% da população gaúcha inadimplente. 36%. Né? Isso é o dado mais alto que se viu é o mais historicamente? Alto. A gente começou a analisar mês a mês os números ali em fevereiro de 2022. Lá, nesse primeiro levantamento, era em torno aí de uns 29%. É muito. Já era muito. Já era muito, né? E tem chamado a atenção, sobretudo, o comportamento ao longo desses últimos 12 meses, né? A partir ali, sobretudo, do final de 2024 e todo o ano de 2025. A taxa de crescimento dessa inadimplência, a gente nunca verificou algo parecido, né? Desde lá de 2022, né? Então, não é só o nível que está elevado, esse ritmo de crescimento também, ele é muito acelerado. Então, isso é algo que nos preocupa e gostaria de não poder dar essa notícia, né? Então, a gente, enquanto analista, né, a gente entende que vai piorar um pouco mais antes de começar a melhorar. Tá? Então, esses juros, né, mesmo que a gente esteja na iminência de uma queda, né, esse impacto ele é defasado sobre a inadimplência. Né? Então, esse mecanismo opera de maneira defasada. Então, até que a gente comece a observar essa melhora da inadimplência, vai levar algum tempo.
talvez o grande vetor para tentar estancar um pouco esse crescimento no curto prazo seja justamente aí esse aumento do limite de isenção do imposto de renda pessoal E aí física. uma margem acaba justamente para quitar... Exato, exato. Porque é curioso isso aí, porque as pessoas têm que gastar nas prioridades, eu entendo. Só que ela não tendo crédito gera um problema seríssimo também, né? As pessoas não conseguem consumir, ficam com o nome sujo na praça. E aí, para comprar, fica mais difícil. Logicamente que não vai movimentar a economia também por causa de uma dívida. Então, as pessoas... Aí caímos também, de novo, naquela história da educação financeira, né? Que tanto necessita e que a gente prega toda hora aqui, mas que é um processo, a gente sabe que não é de uma hora para outra, né? Exatamente. Então, essa organização é absolutamente essencial, né? Então, a inadimplência, ela traz uma série de problemas financeiros, né? Então, a pessoa, na medida que ela se encontra inadimplente, esse espaço para consumir com outros bens e serviços acaba sendo mais comprimido, acaba sendo mais enxuto. Então, a pessoa ela precisa elencar prioridades, isso é muito importante. Qual que é o objetivo que eu tenho? É quitar uma dívida em atraso. Legal. Eu preciso do orçamento, eu preciso saber se eu eventualmente consigo gerar uma economia de recursos. Se eu não conseguir gerar essa economia de recursos, eu preciso realizar mudanças dos meus hábitos. E o próprio investidor, o varejista, o empresário, enfim, ele, na hora de investir, ele vai ter que levar tudo em conta, né? É o dinheiro que está caro, o crédito que está altíssimo, é a inadimplência que está nas alturas, tudo isso é levado em conta, porque ele não vai botar o dinheiro dele em algo que ele, né, não tenha o mínimo de garantia que possa correr atrás, né? Exato. Então, isso acaba sendo um vício, né? Um vício de origem. Quer dizer, não tem o dinheiro aqui porque a pessoa está devendo, não vai acontecer o resto, né? Bom, estamos chegando ao fim e eu queria saber só um balanço assim, de orientações, o que dizer para o consumidor. Temos ainda muitas compras, certamente, que vão ser feitas, aquele consumidor de última hora, tem aquele que vai voltar, que vai trocar o produto. Alguma recomendação especial para o consumidor? Bom, organização, planejamento, né? Ter um orçamento é absolutamente fundamental. O que pode ser feito pelo lado da despesa, né? Em primeiro lugar, pesquisar preços. Isso é absolutamente essencial. Hoje então, é tão fácil, né? É tão fácil, né? Existem esses comparadores gratuitos que estão na internet, né? Que são realmente uma mão na massa, né? Facilitam muito esse trabalho, né? Então, realmente não preciso ir de estabelecimento em estabelecimento para realmente realizar. Lembra quando tinha que ligar, pegava o telefone, ligava para a loja, que eu quero saber qual é o produto, e aí ia fazendo, não precisa mais isso. Exato, né? Barganhar, pechinchar, eu vejo cada vez menos pessoas fazendo isso. Ainda vale isso? Claro que vale. Sinceramente, Tudo vale, claro que sim. Né? Então, assim, é ser duro na negociação, né? É insistir mesmo, né? Eu vejo poucas pessoas hoje em dia fazendo isso, né? Pode ser que não consiga, né? Mas, assim, cabe tentar. O né? não já tem. O não já tem, né? Então, vale a pena fazer isso. Geralmente, esses produtos de marcas próprias costumam ter, né, valores mais baixos. Quando é possível, quando o orçamento permite, comprar em grandes quantidades, porque o valor por unidade, valor unitário, costuma ser menor. Então, para aquelas compras que são recorrentes, isso também pode representar uma economia bem significativa. E algo que eu também insisto muito, ok, despesas precisam ser repensadas, eu sempre digo, né, é que nem unha, né, quando cresce a gente tem que cortar, né, o princípio é exatamente esse. Vale para despesa fixa, vale para despesa variável. Agora, pensado também do ponto de vista da receita. O que pode ser feito para que eu aumente a minha própria receita? Né? Daqui a pouco eu preciso adotar um plano emergencial, né, trabalhar um terceiro turno para poder fortalecer a receita que eu estou passando ali por um processo de dificuldade. O que eu posso fazer? Né? Que instrumentos eu disponho para poder aumentar essa receita? Então, daqui a pouco até pode representar uma mudança de carreira, né? Eu direciono os meus esforços para algo que eventualmente pode dar certo. Então, pensar dentro desse ponto de vista, né? O que pode ser feito para fortalecer os meus ganhos? Então, essas são algumas dicas, né, que a gente costuma falar para poder equilibrar um pouco melhor receitas e despesas. São ótimas dicas para as pessoas conseguirem encerrar um ciclo e começar outro já pensando de uma forma diferente. Eu tenho certeza que educação financeira não é do dia para a noite, como eu já falei, mas assim, a gente batendo tanto nessa tecla, as coisas vão acontecendo, né? Que seja um baita Natal. Quero agradecer aqui o Oscar Frank, economista-chefe da Câmara de Dirigentes Lojistas, mais uma vez nos atendeu atenciosamente. Muito obrigado.
por essa parceria durante esse ano. Esperamos que em 2026 possamos conversar várias vezes aqui. Feliz Natal, ótimo Ano Novo. Não, acho que não vamos nos ver antes da virada. Glauco, obrigado pela oportunidade, uma alegria estar aqui contigo novamente. Obrigado pelo espaço, né, que é sempre concedido aqui a CDL Porto Alegre. Então, quando precisarem, por favor, entrem em contato conosco. Sempre uma alegria poder colaborar. E desejar aí a todos um Feliz Natal, um próspero 2026 e o que precisarem, realmente estamos à disposição. Um grande abraço aí em ti e a todos. Muito obrigado mais uma vez pela presença. E o Visão 360 fica por aqui. Comemore com parcimônia, porque 2026 é logo ali, a gente tem muita coisa para fazer em 2026 e muita conta para pagar, mas também tem muito presente para ser dado, tá? Boa noite para vocês, muito obrigado pela sua companhia aqui na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Tchau!